Fala galera do canal, aqui é a professora Cíntia Macedo e neste vídeo eu vou trazer para você os conteúdos da disciplina Ensaios Mecânicos e Não Destrutivos. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre a introdução aos ensaios mecânicos, descobrir esse novo universo dos ensaios que é tão importante para o nosso curso Técnica e Mecatrônica. Na agenda de nossa aula, vamos estudar os ensaios mecânicos, a classificação das propriedades, as principais propriedades mecânicas que são medidas por esses ensaios e as classificações dos ensaios mecânicos. Primeiramente, o que são esses ensaios mecânicos, De onde vieram, para que servem, Qual a sua finalidade, Eles são procedimentos padronizados que compreende teste, cálculo, gráfico, consultas, tabelas, tudo justo para que eu saiba que o meu material tenha conformidade com as normas técnicas específicas. O mesmo material, vamos pensar aqui em um objeto que você possa ter na sua casa, a sua lapiseira, a caneta que você escreve, para que ela tenha a mesma qualidade e características mecânicas de uma caneta aqui no Brasil, de uma lá na China, de uma lá na Europa, lá na Indonésia, lá no Polo Sul, que elas possam ter as mesmas características mecânicas, eu tenho que saber medi-las. E como que eu faço isso? Por meio de uma norma, por meio de um ensaio padronizado. Esse ensaio padronizado, ele estabelece uma normalização. Essa normalização é como se eu fizesse um acordo com todos os países, ou com um grupo de países, em que eles estabeleçam uma linguagem de comunicação. Olha, para toda vez que eu for fabricar essa caneta, esse ensaio feito desse jeito é muito importante que se estabeleça nessas condições para que eu saiba que ele tem aquelas características. Então, por isso que é muito importante normalizar, porque eu estou acordando uma comunicação. E essa comunicação é para alinhar todos os aspectos. E eu realizo ele tanto pelo fornecedor quanto o próprio usuário, a partir de uma amostragem estatística representativa do volume recebido ou feito 1 a 1, dependendo do meu produto. Então, veja que realizar a verificação da qualidade desse meu produto, fabricado, vai muito além só de quem entrega, mas também de quem recebe. Outro ponto muito importante, que o comportamento mecânico de qualquer material de engenharia é função de sua estrutura interna e de sua aplicação em projeto. Então, como está formada as moléculas? Como está ligado lá, lembra daquela matéria de tecnologia dos materiais, resistência dos materiais, Todos aqueles cálculos malucos, é para isso. Outro ponto é onde eu vou usar, Então, de jeito que ele está construído e onde eu vou aplicar ele. E aí eu tenho grandes universos, tanto da metalúrgica quanto da mecânica. Na metalúrgica, na metalurgia, eu tenho o conhecimento e a habilidade para saber qual que é o desenvolvimento daquela estrutura interna do meu material. E na mecânica, ou seja, quando eu vou usá-lo, na metalurgia quando eu fabrico e na mecânica quando eu vou usá-lo, que vai me dar essas informações do comportamento estrutural e o do comportamento do projeto. A união desses dois, do balão verde com o balão azul, ele me dá o comportamento mecânico, por isso que é muito importante. A forma como é constituído e a forma como ele é usado. E as características desse material, ele divide em 2 características, processamento e aplicação. Como nós já próprios falamos, processamento, a propriedade física da matéria, função dos processos de fabricação envolvido. Então, quem daqui já não fez um bolo fofinho, maravilhoso, aqueles que você come assim, daquela mordida, derrete, aí você tá infeliz um dia, ou sei lá, aconteceu alguma coisa, aquele bolo que a mesma receita ficou super borrachudo, duro,
ou sem açúcar, ou salgado demais, sei lá, uma receita que não foi feliz. Isso está relacionado com a característica de processamento, né? E a aplicação, que é a propriedade física. Se esse bolo que você fez ficou ruim, ficou duro, um pau de duro, a aplicação é tacar na cabeça de alguém. Tô brincando. Mas a aplicação, onde eu vou usar, né? Qual que é a propriedade física desejada desse produto acabado com função direta de sua utilização e comportamento estrutural? Então eu olho do jeito que eu faço com uma intenção específica de observar como eu quero aplicá-lo. E eu vou dar um exemplo aqui agora no nosso universo mecânico, né? Então eu vou fazer um eixo de transmissão. Eu tenho que estabelecer algumas etapas, ó. Eu chamei de A, B, C e D. A etapa A é receber o material, a matéria-prima, o meu tarugo de aço. A tarefa B aqui é receber um processo inicial chamado de forjamento. E na etapa C, a minha usinagem, ou seja, dar a forma, o acabamento final. E na etapa D, que é mais um processo, que é o tratamento térmico e termoquímico para corrosão, endurecimento de superfície, né? Forjamento para dar forma, usinagem também. O forjamento para, além de dar forma, mexer microestruturalmente. Na usinagem é apenas para dar forma. E no 3 é para que eu tenha um endurecimento maior, porque é no caso do tratamento térmico e remoções das tensões internas, né? Termoquímico pode ser um tratamento voltado para resistência à corrosão, por exemplo, que é característica do termoquímico. Ou ainda, melhorar, refinar as dimensões desse meu eixo, por exemplo, dependendo da aplicação dele, ele precisa ter uma precisão muito alta e a remoção química, ela é uma das opções viáveis no projeto. Ou seja, você veja qual o caminho? Tudo isso para observar as propriedades mecânicas, tanto do processamento quanto da aplicação. Eu olho os dois. Então, continuando ainda no eixo de transmissão, eu vou entender que aquele meu metal, ele tem que ter, para ser processado, características de forjabilidade, usinabilidade e tem que aceitar tratamento térmico, né? E termoquímico. E a aplicação dele é o quê? Característica dele, ser resistente mecanicamente, resistente aos desgastes e ductilidade, porque ele vai, nesse eixo, vai ser acoplado os mancais, vamos supor, se é um eixo de transmissão, né? Fazer toda transferência de força de um ponto para o outro, né? Ele tem que ser resistente, mas também não pode ser muito frágil, né? Ele tem que ter uma ductilidade para ele não se fragilizar. Então, quais características para ter todo esse pacote no meu processamento e na minha aplicação? Isso que é muito legal. E quem vai me dizer essas informações é o ensaio mecânico. Agora, depois no final eu passo esse vídeo. Deixa eu ver se ele roda, ele não roda aqui. Tem um processo de forjamento para vocês verem o processo de fabricação de um eixo, como que é. O super eixo. Então, para que estudar os ensaios mecânicos, né? Eu conheço a propriedade. Quando você olha para uma pessoa, que ela tá de blusa, vamos pensar lá no inverno, lá, tá com um casaco. Você não consegue ver se ela é capaz de levantar um peso de 50 quilos, de 100 quilos, né? Porque a roupa esconde as características da pessoa. Eu não sei se lá debaixo daquela blusa enorme está um cara fraquinho ou se tá um cara bombadão, certo? Pensando numa figura masculina ali. Figura masculina no frio, com um casaco bem grosso. E eu vou falar assim, esse cara ele aguenta levantar um peso de 100 quilos. Será que eu consigo afirmar isso? Né? Eu preciso saber a capacidade dele. Como que eu tiraria esse raio-x dessa pessoa? Né? Como que eu saberia se essa pessoa tem capacidade para levantar
100 quilos ou não? Então, no caso, nós poderíamos fazer uma análise visual, só que poderia ser falsa por causa do casaco, porque o que faz levantar o peso de 100 quilos não é a blusa, mas sim o músculo que a pessoa tem estruturalmente no corpo dela. E como que eu faço a correlação para entender nos metais, nos materiais, né? Não só metais, polímeros, cerâmicas, todos os materiais envolvidos que atendem à indústria. Eu tenho que saber por meio desses ensaios mecânicos. Com esses ensaios, como se eu puxasse a ficha desse material. Eu puxo a ficha da propriedade mecânica, eu consigo compreender e medir, fala assim, olha, de 0 a 10, quanto que vale esse cara? 10. De 0 a 5, de 0 a 10 para força. Quanto que ele aguenta? 10. Mas se ele ficar segurando esse peso por muito tempo, ele aguentaria? Sim ou não? Não, ele aguenta 5 minutos. 5 minutos é uma nota de 0 a 10. Grande ou pequena para o meu objetivo de trabalho. Daí eu consigo extrair essas informações para poder compreender até que ponto eu posso utilizar esse material, né? Até que características da minha aplicação eu posso usá-lo. E aí eu compreendo ele, né? Até vou utilizá-lo da maneira mais adequada, respeitando as características dele. Aí como que eu posso ensaiá-lo? Em protótipo, produto final e em corpos de prova. O corpo de prova, que é diferente de protótipo e o próprio produto final, corpo de prova é um segmento daquele meu material, uma porção, certo? É como se eu pegasse essa pessoa, essa figura, esse homem aí de blusão com o corpo escondido, eu falo assim, me dá um pedacinho da sua pele aqui para mim saber se você é forte ou não. É como se eu pegasse uma porção daquela pessoa, estudasse aquele pedacinho dela e falasse, olha, esse pedacinho que eu peguei dessa pessoa replica para todo o corpo dela, ok? Então, eu vou tirar uma amostra de sangue dessa pessoa, vou tirar uma amostra do cabelo, sei lá, fazer um estudo para saber como que são as características físico-químicas daquela pessoa. E aí eu vou dizer, olha, essa pessoa tem características de ser forte. Isso é um corpo de prova. Protótipo é uma representação do meu produto final, mas ainda não é, ou no próprio produto final. E para ser confiável, tenho que respeitar as normas técnicas estabelecidas. Gente, tem muita norma. Põe norma. Eu acho que eu poderia criar uma lista aqui com umas 20 normas nacionais e internacionais. E eu vou colocar as duas maiores, que são as que mais regem a grande maioria das empresas, que é a STM, que é a American Society for Testing and Materials, que é uma norma americana, e tem a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essa regulamenta o Brasil. Então, as normas técnicas atuais e as mais utilizadas é a STM e a ABNT, a STM é a americana e a ABNT é a brasileira, justamente para identificar a classificação das propriedades, né? Físicas e químicas. Físicas é sobre as deformações, sem sofrer mudança na composição química, e na química é onde ocorre a deformação química, ou seja, a modificação dos elementos constituintes. Então, entre as propriedades físicas, destacam-se a propriedade mecânica. Na propriedade físico-química, agora você percebeu que existe uma união das palavras, né, da parte física e da parte química, é uma característica que expressa em termos de respostas medidas a um estímulo específico que é imposto. Então, densidade, propriedade magnética, óptica, térmica, elétrica, acústica, oxidação e corrosão, são propriedades físico-químicas. Propriedades mecânicas, resistência mecânica, rigidez, fadiga, tenacidade, ductilidade, dureza, fluência e tenacidade à fratura. São propriedades mecânicas. Nas mecânicas, é o comportamento do material quando ele se sujeita a um esforço mecânico.
e está relacionado com a capacidade dele resistir a esses esforços aplicados sem romper e sem se deformar de forma incontrolável. E a determinação dessas propriedades mecânicas é feita através do ensaio mecânico. Aí você vem me dizer, mas o ensaio mecânico não faz até estourar, né? Que o pessoal diz, né? Até romper o material, se dividir em dois. Sim, mas aqui você está falando que é sem se romper e sem se deformar. Sim, eu faço o ensaio mecânico para ver o limite dele. Mas o meu objetivo como propriedade mecânica do meu material, na grande maioria das vezes, é para que ele não se rompa, que ele fique íntegro durante a sua utilização, né? Ou durante o tempo de vida útil daquele meu material. Por isso que eu faço um ensaio ao extremo para saber qual que é o limiar, aonde começa a mudar as características do material, de sem se romper para se romper. Então fica essa dica, essas são essas diferenças para a gente poder compreender. E eu utilizo normalmente corpo de prova para esse ensaio, já que, claro, né, razão técnica e econômica não é praticável fazer na própria peça, né? Por mais que ideal que seja, a questão é que é muito caro, dependendo do tamanho da peça, né? Eu tenho que criar dispositivos muito específicos, normas muito específicas para aquele produto. Na forma de corpo de prova, tudo é padronizado já. E na escolha do material para uma determinada aplicação, bem como o projeto e fabricação do componente. Por isso que os ensaios eles existem, né? Para que eu tenha compreensão de qual é o nível que eu posso aplicar aquele material, até que ponto eu posso usá-lo, até que ponto não. E aí um teste de produto real é o crash test, né? Os carros, né? Um carro antigo, carro novo, em colisão com um carro antigo. That's the Insurance Institute for Highway Safety's front crash of a 2009 Chevrolet Malibu and 1959 Chevrolet Bel Air. In slow motion, you can see the differences in how the new and classic cars perform in this version of the traditional frontal offset test. The Institute conducted this test to commemorate its 50th anniversary, and it dramatically shows how much improvement has been made in passenger protection since the nonprofit organization opened its doors. The two cars collide in an explosion of metal, glass, and plastics. Where the Malibu crumple zone absorbs much of the crash forces ahead of the windshield, the Bel Air structure allows the lighter car to compress the passenger compartment. The impact is made worse for the Bel Air driver by the lack of airbags, head restraint, and even a seatbelt. As a result, injuries to the neck, chest, and both legs would be likely. Consequently, the Bel Air receives a poor rating across the board. On the other hand, the modern Malibu provides good protection, with the dummy movement being well controlled. Measures indicate a low risk to most body regions, though a foot injury would be possible. Beyond the safety gear, advancements in vehicle engineering give the Malibu a clear advantage in this matchup. While classic cars are often considered to be rock solid, this 59 demonstrates how much better today's cars are. And the IHS has played a key role in driving these advancements. In the past 50 years, the Institute has made a real impact. The roads today are safer for it. For complete safety information, subscribe to consumerreports.org. Esse ângulo aí é um ângulo bastante complicado, né? O ângulo que compromete a vida do motorista ali na cabine, né? Nas outras formas de impacto, a colisão e o trauma dentro da cabine é menor. Aquele ângulo é o pior ângulo para ter a colisão. Então, olha só. Propriedades mecânicas, né? Resistência, elasticidade, plasticidade, ductilidade, fluência, fadiga, dureza e tenacidade. Cada propriedade está relacionada com a capacidade do material de resistir a esforços mecânicos. Então, se eu pego qualquer material, celular que está na tua mão, a capinha de vidro aí, a película de vidro que está no seu celular, eu tenho informações de todos esses elementos.
mas não significa que todas essas características, todas essas propriedades, vai tirar nota 10. Pode ser que algumas mais e outras menos. Então, veja que eu tenho como extrair todos esses dados, mas a nota para cada item varia. E na capacidade de um material tem de suportar esses esforços, quais são eles, né? Tenho tração, que é a imagem A, compressão, que é a imagem B, flexão, que é a imagem C, torção, na D, flambagem, na E, e cisalhamento, na F. Então, perceba que elasticidade é a capacidade do material submeter uma deformação e retornar quando eu retiro a carga, depois que ele foi deformado, né? Sem deformado tem um comprimento, deformado a partir de uma carga tem outra, e quando eu removo essa carga, ele volta para o seu estágio inicial. Isso é uma característica de elasticidade. Plasticidade é a capacidade de apresentar uma deformação permanente, mas sem se romper. É a característica dos materiais que sofrem estampagem. Então, a estampagem, que é a deformação permanente, ela acontece dentro dessa altura, né? Não é na linha contínua aqui, que aqui é a linha elástica. Se eu deformar e retirar a carga, ele volta ao seu estado original. Mas a partir desse ponto P em diante, toda a carga aplicada vai ficar um resíduo de deformação permanente, proposital, né? Ductilidade é a área de baixo da curva, mentira. Ductilidade é o quanto que o material deformou antes de se romper, né? A medida do grau de deformação plástica que ele foi sustentado na fratura. Então, o material frágil, que é essa primeira curva mais alta do ponto B, do ponto A ao ponto B, mostra que com pouca deformação ele se rompeu. E no meu material B', tá vendo? Que vai do A ao B', mostra que para ele se romper totalmente, ele precisou se deformar muito em relação ao frágil. Por isso que um é dúctil e o outro é frágil, porque houve uma comparação entre dois materiais. E fluência é a característica de deformar plasticamente sob uma tensão constante em função do tempo. E essa característica pode ser associada até uma aplicação de temperatura, né? Sob diversas temperaturas. Uma carga constante em um determinado tempo. E aí, onde vai ter as falhas estruturais também, eu consigo identificar. Outras propriedades, fadiga, que é uma carga inferior à carga máxima, só que sob solicitações cíclicas, né? Repetidas. Dureza é a qualidade de estado duro, né? Rigidez é o quanto é difícil penetrar ou de riscar um material mais duro do que ele. E tenacidade é a capacidade de absorver energia até a fratura. Então, vamos diferenciar o que é elástico e o que é plástico. Elástico é a ele se deformar sem ter uma deformação permanente. Ele deforma e retorna ao seu estado original. Na plástica, eu tenho uma propriedade inversa da elasticidade. Ele não volta à sua forma inicial, ou seja, após remover a carga, ele ainda tem deformação permanente. Qual que é a diferença de dúctil e frágil? O dúctil, ele suporta deformações plásticas com ação de carga, sem romper ou fraturar por diversas extensões ali, né? Por diversos diâmetros, né? Podendo formar fios de diversos diâmetros. E no frágil, propriedade do material liga de deformar antes de fraturar. O que é a diferença de tenacidade e resiliência? Tenacidade é a capacidade do material absorver energia até fratura. E resiliência é absorver energia quando ele é deformado elasticamente.
Então, tenacidade é absorver energia até fratura. E resiliência, absorver energia dentro do regime elástico. Tá? Dentro dessa gama de ensaios, eu tenho o ensaio que verifica a integridade, velocidade e o método. Na integridade, são os destrutivos e os não destrutivos. Eu tenho integridade geométrica, dimensional da peça ou do componente. Nos destrutivos, deixe algum sinal na peça, no corpo de prova ou mesmo na peça final, mesmo que esses não fiquem inutilizados. E os não destrutivos, após a aplicação do teste, não deixam nenhuma marca ou sinal e, por consequência, nunca inutiliza o corpo de prova ou a peça. No caso do destrutivo, eu tenho tração, compressão, cisalhamento, dobramento, flexão, embutimento, torção, dureza, fluência, fadiga e impacto. A dureza é o que menos deforma, né? Ele faz um relevo negativo ali sobre a peça, mas dependendo do meu produto, só esse relevo eu perco toda a peça. Então, dependendo do projeto, não posso ter nenhuma irregularidade na superfície. Outras já é diferente. Me permitem. Eu posso fazer um ensaio destrutivo numa peça acabada. O não destrutivo é visual, líquido penetrante, partícula magnética, ultrassom, radiografia industrial. São exames que você pode fazer sem comprometer a estrutura física. Na parte de velocidade, eu posso fazer um ensaio estático, dinâmico ou com carga constante. Vai depender da velocidade de aplicação da carga. Ah, mas por que eu tenho essas formas? Tudo vai depender das características do meu projeto. Cada um vai me trazer algumas informações que no estático me traz, que no dinâmico não tem. O que tem no dinâmico não tem no estático e o que tem na carga constante não tem nenhum nos outros dois. Então, você veja que cada teste é um teste específico para descobrir aquela informação. E na parte da velocidade, estática é uma carga aplicada lentamente. Um exemplo disso é no ensaio de tração, dureza e flexão. No dinâmico, é o fadiga de impacto, né? Eu tenho uma carga muito abrupta, que no caso do impacto, e no fadiga uma carga cíclica. No caso da carga constante, é o exemplo do teste de fluência, que daí eu aplico uma carga baixa por um longo período de tempo. Isso é o caso da carga constante. Na parte do método, eu uso em peça, modelo, amostra e corpo de prova. Tudo vai depender das características, né? Da geometria, do processo de fabricação e as normas vigentes. E um exemplo disso é o do teste do Inmetro que teve na Globo, ó, esse link aqui para você acessar. E para finalizar, verifique lá a atividade desse tópico. Vai estar marcadinho assim, ó. Você acessa e responde as questões. Um beijo no coração. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.